Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como Deus fala com você através da sua mente, através do seu cérebro, através da sua cabeça. Como Deus fala com você? Você sabia que nos tempos passados Deus falava através da mente das pessoas? Falava com profetas, com mulheres de Deus, através da mente deles. E Deus falava com eles e eles entendiam. Nos nossos dias, o nosso Deus não mudou, é o mesmo Deus dos tempos passados. E Deus também fala comigo, fala com você, fala conosco através da nossa mente. Mas como, pastor? Como que Deus fala conosco através da nossa mente? Não vou lhe explicar agora. Mas antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Livro de Jeremias, capítulo 7, versos 23 e 24, que diz assim: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Verso 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Olha o que Deus estava falando com o profeta Jeremias, para dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Quem dá ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, a pessoa vai bem, se dá bem, anda para frente, tem progresso, tem sucesso. Uma pessoa que ouve e que dá ouvidos à voz de Deus e que obedece à voz de Deus, essa pessoa, ela sempre dá os passos certos, no momento certos, toma decisões corretas e as coisas dão certo na vida. Mas quando uma pessoa ouve a voz de Deus e pensa que não é Deus, ou que a pessoa ouve a voz de Deus, não entende a voz de Deus, ou pessoas que ouvem a voz de Deus, entendem que é a voz de Deus, mas não obedece à voz de Deus, a pessoa só vai para trás, a pessoa só vai para trás, nunca para frente. Tem duas maneiras de Deus falar com você através da sua mente. Tem duas maneiras de Deus falar dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, no seu cérebro. A primeira maneira é através de uma voz dentro da sua mente. É isso mesmo. Aquela voz que você não está pensando. Aquela voz que você sabe que não são os seus pensamentos. É uma voz dentro da sua mente que está dizendo o que você tem que fazer. E dá para entender uma voz dentro da mente. Por exemplo, alguns anos atrás, eu estava vindo do monte à noite. Era mais ou menos 1h da madrugada, 1h30. E eu estava a caminho da minha casa. Eu estava vindo do monte, porque o monte fica uns 25 minutos da minha casa, então dá para eu ir a pé. E eu estava vindo a pé, pensando em Deus, quando de repente uma voz
começou a falar na minha mente. Uma voz começou a falar não nos meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça, na minha mente. E aquela voz que tomou a minha mente e começou a dizer: quando a minha palavra é pregada, algo grande acontece no mundo espiritual. Aquela voz não era a minha mente, mas tomou o domínio da minha mente e eu comecei a ouvir na minha mente aquela voz. Deus, ele fala com você, comigo, conosco, através da mente, através de uma voz falando dentro da sua cabeça. Era assim que Deus falava com os profetas também. Os profetas, eles estavam ou na casa deles, ou os profetas estavam no monte, ou os profetas estavam em uma reunião, ou os profetas estavam diante de algum rei, diante de alguma pessoa, quando de repente vinha aquela voz dentro da mente do profeta, ou de um homem, ou de uma mulher de Deus. E o profeta parava a mente e ficava escutando a própria mente, uma voz dentro da mente dizendo o que o profeta tinha que falar para tal pessoa. E nós sabemos quando é Deus falando através da nossa mente. Por quê? Porque nós ouvimos uma voz que domina a nossa mente. Dentro da sua mente, você vê uma voz dominante falando com você. Agora, tem pessoas que querem tanto ouvir a voz de Deus, querem tanto entregar um recado. Tem pessoas que querem tanto entregar uma mensagem em um culto, aquele culto ali, aquela pessoa está com muita vontade de entregar uma mensagem. E a pessoa fica pensando em mensagens para entregar para tal pessoa ou para tal pessoas. E a própria pessoa começa a imaginar mensagens para entregar para alguém. É por isso que tem mensagens que não são de Deus. É por isso que tem mensagens que não se cumprem, porque não são mensagens que Deus falou. Por quê? Porque a pessoa, o vaso, aquela mulher, aquele homem que está com muita vontade de entregar uma profecia, uma mensagem de Deus, aí a própria pessoa começa a pensar na mensagem. Isso é mensagem da própria vontade. Agora, quando é uma mensagem de Deus, que você está ali concentrado naquele culto, ou concentrado em um ambiente, ou concentrado na sua casa, ou aonde você estiver, e você está com a tua mente limpa, e você está glorificando a Deus, glória a Deus, ou louvando a Deus, ou no espírito ali, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí, de repente, começa a vir palavras na sua mente, que você sabe que não são palavras do seu pensamento, mas que são palavras dentro da sua cabeça, palavras fortes, dizendo tal coisa, assim, 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 assim. Quando você estiver em um culto, ou na sua casa, ou em algum ambiente, não se preocupe em ter revelações. Não se preocupe se Deus vai te usar ou se Deus não vai te usar. Não se preocupe. Você pode abrir um texto da palavra de Deus e falar com a pessoa dentro do texto da palavra de Deus. Agora,
revelação divina, quanto mais você ficar preocupado, ai meu Deus, me usa, ai meu Deus, me usa, meu Deus. Tem pessoas que querem ser usadas por causa do próprio orgulho. Tem pessoas que querem ser usados para que os outros vejam que a pessoa está sendo usada. Tem pessoas que morrem de vontade de ser usado por Deus, de entregar uma revelação só para os outros ver que a pessoa é vaso. Só para os outros ver que a pessoa é profeta. E tem pessoas que querem entregar recado todo dia. Todo dia, todo dia. Então, quer ser usado por Deus? Quer ser usada por Deus? Diga, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser falar, fala. Se o Senhor não quiser falar, não fala. Por quê? A vontade é de Deus. A glória é para Deus, não é para o vaso, não é para o profeta. Não, a glória é de Deus. Ele fala na hora que quer e quando ele quer. Quando Deus acha necessário de falar com a pessoa através da sua mente. Aí quando for Deus, você não está nem pensando em que Deus vai te usar. Você está ali pensando na palavra de Deus, ou se não, ouvindo aquele hino. De repente você começa a ouvir uma voz falando com você na sua mente. Aí é Deus falando com você. Então, a primeira maneira de Deus falar com você através da sua mente é de você ouvir uma voz dentro da sua cabeça. Isso é fato. Eu já ouvi essa voz. Eu ouvi essa voz uma vez. Uma vez. Eu já ouvi essa voz. Tanto dentro da minha mente, como nos meus ouvidos. Porque tem duas maneiras de Deus falar com voz. Uma voz dentro da sua mente e a outra maneira é uma voz dos seus ouvidos, como se fosse uma pessoa falando com você, que você escuta pelos ouvidos. E a primeira maneira é que você escuta a voz de Deus dentro da sua mente. São duas maneiras diferentes. Agora, a segunda maneira de Deus falar com você, através da sua mente, essa segunda maneira aqui, também dá para saber que é Deus, que eu vou te revelar agora. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. É só você clicar aí, aonde está escrito, inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. E comente aí quais são as suas experiências com Deus. Quais são as suas experiências espirituais com Deus? Com certeza, você, desde quando aceitou Jesus, já teve alguma experiência com Deus. Com certeza. Então comente aí, porque eu quero saber as suas experiências que você já teve. Aquela experiência forte. E todos desse canal estão curiosos agora para saber os comentários das suas experiências com Deus, para que nós possamos aprender um com os outros. E compartilhe esse conteúdo. Você pode? Você pode compartilhar agora com 7 pessoas? Então compartilhe com 7 pessoas. Com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de clicar no joinha aí. Clique no joinha, dê o seu like e clique no sininho para que todos os conteúdos que eu lançar, o YouTube avise para você. Então a segunda maneira forte de Deus falar com você através da sua mente é quando você fica com uma pessoa constantemente na sua cabeça. É isso mesmo. A segunda maneira, não é que você ouve uma voz, mas é que você fica com uma pessoa
constantemente na sua cabeça. Se você ficar sempre com um filho na sua cabeça, você está adorando a Deus, aquele filho vem na sua cabeça. Você está na sua casa lavando louça, ou você está no ônibus com outros pensamentos. Aí de repente vem o seu filho ou sua filha na sua cabeça. É Deus falando com você que você tem que interceder naquele momento pelo teu filho. Ou que você tem que fazer uma campanha pelo o teu filho. Ou ligue para o teu filho. Ou mande uma mensagem para o teu filho, porque ele está precisando de algo de você, porque você tem de Deus, para interceder pelo o teu filho. Isso é fato. Então, quando o seu filho estiver constantemente na sua cabeça, ou a tua filha, e esse teu filho estiver na escola, ou estiver trabalhando, ou se estiver passeando, ou se ele saiu para comprar pão, ou se ela está na casa de algum parente, mas essa tua filha, esse teu filho está constantemente na tua mente, constantemente, você sem querer pensar, fica pensando. É Deus falando com você através da sua mente, que você precisa orar, repreender todo o mal, ou mandar uma mensagem para o teu filho ou a tua filha naquele momento. É impressionante como Deus fala conosco através da mente. Agora, se você é casada ou casado, o teu marido está trabalhando, ou se a sua esposa está trabalhando, ou se você está trabalhando e a sua esposa está em casa, ou vice-versa. Você não está nem pensando no seu marido, você está ali fazendo os seus afazeres. Você nem está pensando na sua esposa, você está fazendo os seus afazeres. Mas fica vindo na sua mente o teu marido. Fica vindo na sua mente constantemente a tua esposa. Constantemente. Aí você pensa em outra coisa, de repente vem a tua esposa na sua mente. Ou vem o teu marido na sua mente. Procure um lugar. Se você está no serviço, peça para ir no banheiro e interceda pela sua esposa. Interceda, porque o Deus, ele está querendo cortar um laço contra a sua esposa. Ou se você for mulher e na tua mente está o teu esposo constantemente. Se você estiver em casa ou em algum lugar, dá um jeito, faça uma oração e repreenda todo o mal, porque o inimigo está querendo jogar um laço sobre a vida do seu esposo. Isso é fato. Deus, ele fala dessa maneira conosco também, através da nossa mente, quando colocando pessoas constantemente na nossa mente. Constantemente. Agora, se você está na sua casa e você, sem você querer, você pensa em alguma irmã, em algum irmão da sua igreja ou até mesmo de outra igreja, e essa irmã, esse irmão, ou esse pastor, ou essa pastora está vindo sempre na sua cabeça. É algo que Deus, ele quer desenrolar espiritualmente. Ore por essa pessoa que está na sua mente. Ou mande uma mensagem. Ô fulana, a paz do Senhor Jesus, e aí, tudo bem? Aí Deus vai desenrolar o mistério do porquê Deus está falando com você através da sua mente, colocando pensamentos constantes sobre aquela pessoa na sua mente. É incrível como que Deus, ele tem várias formas de falar conosco. E as duas formas que Deus fala conosco é através de uma voz em sua mente e através de colocar alguém constantemente nos teus pensamentos, na tua mente, porque é Deus falando com você através da sua mente, colocando alguém constantemente na sua mente. Tem alguém constantemente nos teus pensamentos sem você querer? Agora, e se você é solteira? E se você é solteiro
você é varão e tem uma varoa que você não quer pensar nela, mas ela está sempre na sua mente. Está sempre nos seus pensamentos, sem você querer. Está ali, está ali. Então, é porque Deus tem um mistério entre você, varão, e aquela varoa. Agora, se você é solteira, o outro varão é solteiro também, e você pensa constantemente naquele varão, naquele irmão, você pensa nele constantemente. É porque Deus quer desenrolar algo entre vocês dois. E pode ser um relacionamento que irá se iniciar, ou pode ser que ele também está pensando em você, por isso que na sua mente vem ele constantemente. Ou pode ser que ela está pensando em você e é por isso que ela está na sua mente constantemente. É impressionante como Deus fala conosco através da nossa mente. Como que Deus fala com você, comigo, através da sua mente, através da minha mente, colocando alguém constantemente nos teus pensamentos. Ou até mesmo, Deus ele coloca algo, uma situação na sua mente constantemente para você fazer. Ou que Deus coloca um lugar na sua mente constantemente para você ir naquele lugar. Se você tem um lugar constantemente na tua mente para você ir, ou uma empresa, tá na sua mente que você tem que ir naquela empresa. Tá constantemente na tua mente que você tem que ir naquela empresa entregar um currículo e você está desempregado. É Deus falando com você através da sua mente. Se você está desempregado e tem uma empresa em um lugar e está na sua mente aquela empresa, constantemente na sua mente, e você fala, que engraçado, aquela empresa está na minha mente constantemente. É Deus falando com você através da sua mente. Está desempregado? Entrega um currículo lá. Conhece alguém naquela empresa? Mande mensagem para alguém daquela empresa. Converse com uma pessoa que através daquela pessoa, Deus ele vai desenrolar uma porta para você. É por isso que você está com aquela empresa constantemente na sua mente. É porque Deus está falando com você através da sua mente. Deus é impressionante, Deus é perfeito, Ele sabe como falar conosco através da nossa mente. Então tá aí, como Deus fala com você através da sua mente. Fica ligado com Deus. Procure ter o discernimento. Procure estar sempre no Espírito. Você vai ver que Deus ele vai falar com você todos os dias. Ou através de uma voz na sua mente, ou através de colocando pessoas na sua mente, que você fica pensando constantemente, ou de várias maneiras que Deus fala conosco. Preste atenção e você será sempre direcionado por Deus. Você será sempre, terá sempre decisões corretas. Você vai resolver problemas fáceis se você der ouvidos à voz do Senhor através da sua mente. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, compartilhe esse conteúdo, fique na paz do Senhor Jesus.